O clipe ao vivo começava com um céu cinzento que cobria Seul como um véu pesado, quase respeitoso, como se até mesmo o tempo tivesse parado para se despedir de Lee Seon-jae. A câmera tremia levemente com a brisa fria da manhã, revelando uma fileira de guarda-chuvas pretos que avançavam lentamente em direção ao salão de funeral do Hospital da Universidade Nacional de Seul. Cada passo era silencioso, cada respiração parecia presa na garganta, como se o ar carregasse o peso da perda de um homem que marcou mais de 6 décadas da história da televisão coreana. O rosto do ator, emoldurado em uma fotografia grande e iluminada por velas, observava tudo com o mesmo olhar sereno e afetuoso que o público conhecia tão bem, aquele olhar que o tornara o avô nacional, símbolo de ternura, disciplina e humor leve. O ambiente dentro do salão era coberto por flores brancas, lírios, crisântemos, orquídeas, todas dispostas com uma elegância silenciosa, como se cada pétala representasse um capítulo da carreira que ele deixou para trás. A iluminação baixa tornava tudo ainda mais íntimo, quase sagrado. Não havia música alta, apenas um suave instrumental de piano que tocava ao fundo, misturado ao som abafado dos soluços. O clima era de despedida, mas também de reverência. A câmera se aproximava do retrato do ator, pinturando a forma como a vela tremulava como se estivesse prestes a chorar junto com todos ali. A família de Lee Seon-jae sentava no centro do salão, recebendo as condolências daqueles que chegavam. Sua esposa, Yeon-mi, permanecia com as mãos unidas sobre o colo, os olhos vermelhos e cansados. De tempos em tempos, tocava delicadamente o vidro da moldura da foto dele, como se estivesse tocando seu rosto mais uma vez. O gesto era pequeno, mas carregado de uma dor devastadora, uma dor que só alguém que dividiu uma vida inteira pode conhecer. Ao seu lado, o filho mais velho, Lee Seung-gi, tentava permanecer forte, mas seus olhos denunciavam horas de choro contido. Cumprimentava cada visitante com uma reverência profunda, como se cada cumprimento fosse um ato de agradecimento por alguém lembrar o tamanho que seu pai tinha para o mundo. Mas o momento que realmente partiu o coração dos espectadores ocorreu quando a câmera capturou a chegada da neta mais nova do ator, a pequena Eri, a quem o público costumava chamar de a verdadeira neta do avô da Coreia. De vestido preto simples, a Eri caminhou até o altar e, sem dizer palavra, ajoelhou-se diante da foto do avô. Suas pequenas mãos tremeram ao colocar uma carta dobrada ao pé do quadro. Ela manteve os olhos fechados por alguns segundos, talvez tentando reviver um abraço que nunca mais teria. A imagem dela chorando silenciosamente se espalhou pelas redes sociais coreanas em poucos minutos, transformando-se na cena mais comovente do funeral transmitido ao vivo. Entre os visitantes, um nome imediatamente captou a atenção dos fãs: Kim Hee-ja. A lendária atriz, amiga íntima e parceira de longa data de Lee Seon-jae, surgiu apoiado no braço de um assistente. Ela caminhou devagar, o rosto tomado por uma dor que palavras não poderiam descrever. Quando chegou diante da foto do amigo, a voz dela falhou ao murmurar: "Você sempre me dizia para continuar atuando enquanto o coração permitisse. E agora o meu está doendo porque você se foi antes de mim." A câmera capturou uma lágrima grossa rolando pela bochecha dela, um testemunho silencioso da amizade de décadas que os uniu nos palcos e sets de filmagem. Logo depois, Namon Lee entrou no salão. Ela era uma das amigas mais antigas do ator, companheira de profissão que caminhou com ele desde os tempos em que a televisão coreana ainda era recente. A atriz parecia ter encolhido, como se parte dela tivesse partido junto com o amigo. Quando se aproximou do altar, suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair o lenço de papel. Ela não disse nada, e talvez não fosse necessário. A dor dela era tão nítida que o silêncio parecia mais eloquente do que qualquer discurso. E então veio Shin-go, o grande amigo de vida adulta, companheiro de tantos papéis, tantos sets, tantas memórias. Ele se aproximou do altar com passos lentos, respirando fundo como alguém que estava prestes a enfrentar a verdade mais dura. Quando falou, sua voz estava embargada: "Hoje, perdi apenas um colega. Perdi metade da minha juventude." Ele estava lá em tudo, nas risadas, nas noites de ensaio,
nos sonhos que compartilhamos. O clipe mostrou Shin-go tocando a moldura da foto com a ponta dos dedos, como se estivesse se despedindo de um irmão. Entre os atores mais jovens, muitos dos quais consideravam Lee Seon-jae um mentor, a dor também era evidente. Park Bo-young, que interpretou neta do ator em um de seus dramas mais famosos, entrou com os olhos já inchados. Ao colocar seu arranjo de flores no altar, ela não conseguiu conter as lágrimas. Ele me tratava como se eu fosse realmente da família dele, disse ela, tremendo. Ele me ensinou a acreditar na minha emoção antes de acreditar na minha técnica. Lee Seong-gi, que havia trabalhado com o ator em diversos programas, foi visto enxugando as lágrimas repetidas vezes enquanto cumprimentava a família. Em certo momento, ele se curvou profundamente diante da foto, permanecendo assim por longos segundos. A imagem viralizou instantaneamente, fãs comentaram que nunca tinham visto o ator tão abatido. Kim So-hyun, outro ator jovem que sempre falava sobre a admiração que tinha por Lee Seon-jae, ficou parado diante da foto por quase 2 minutos, completamente imóvel, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe daquele rosto pela última vez. Park Myeong, que teve momentos marcantes ao contracenar com ele em dramas familiares, chorou discretamente enquanto dizia: "Ele foi o primeiro ator veterano que acreditou em mim de verdade." Mas nenhum grupo pareceu tão devastado quanto o elenco de Jiajin Sumo Tirikiki, drama que eternizou Lee Seon-jae como o avô da Aeri na memória coletiva da Coreia. Jung Woo chegou cedo, claramente abalado, e abraçou o filho do ator por vários segundos, como se quisesse transmitir um pouco da força que faltava naquele momento. Wang Jung-eun chorou de forma tão sincera que alguns fãs do lado de fora também começaram a chorar. Choi Myung e Seo Min-jung, dois nomes ligados à série, chegaram juntos em forma de homenagem ao ator que fez parte de uma das fases mais felizes de suas carreiras. A transmissão ao vivo começou como uma cobertura respeitosa do funeral, rapidamente se tornou um mural global de luto. Comentários surgiam aos milhares: "Parece que perdi meu próprio avô, ele fez parte da minha infância. Obrigada por tudo, avô da Aeri." Em certo momento, o clipe ao vivo capturou a cena mais compartilhada do dia: a Aeri, a neta, encostando a cabeça no quadro do avô e sussurrando: "Alabeuji. Obrigada." A imagem se espalhou como um sopro de tristeza que percorreu todo o país. E assim, entre flores brancas, lágrimas silenciosas e lembranças que enchiam o ar frio de novembro, o mundo assistiu ao último adeus ao homem que não era apenas um ator, mas uma parte viva da história cultural da Coreia. Um artista que ensinou gerações a rir, a amar, a crescer acima de tudo, a sentir. O segundo dia da transmissão ao vivo já não parecia apenas uma cobertura jornalística, era como se uma nação inteira estivesse acompanhando, em tempo real, o fechamento de um capítulo da própria história. Logo ao amanhecer, a quantidade de espectadores ultrapassava milhões. Cada pessoa que clicava no vídeo não estava apenas assistindo a um funeral, mas revivendo a memória de um ator que havia moldado gerações. Alguém cuja presença atravessou a infância, juventude e vida adulta de muitos coreanos. O salão de funeral continuava silencioso. Havia algo diferente no ar, um tipo de paz melancólica, como se todos ali finalmente aceitassem que estavam se despedindo de alguém que tinha cumprido sua missão. O clipe ao vivo mostrava o movimento lento das pessoas entrando e saindo, deixando mensagens escritas à mão, fotos, cartas de fãs e até brinquedos que lembravam alguns dos personagens mais amados que Lee Seon-jae interpretara ao longo dos anos. No canto, jovens deixavam DVDs antigos de dramas em que o ator brilhou, idosos depositavam pequenas caixas de doces tradicionais, algo que ele gostava de oferecer nos bastidores. Uma das cenas mais emocionantes ocorreu quando o diretor Kim Jung-wook, responsável por diversos projetos de teatro e televisão onde Lee Seon-jae atuou, chegou ao salão. O homem, normalmente forte e rígido, desabou ao se aproximar da foto do ator. "Ele era minha coluna. E apoiava nele quando o set estava em caos. Como vou trabalhar sem ouvir sua voz dizendo calma, tudo dará certo?" A voz dele falhou, e mesmo as câmeras,
normalmente impassíveis, tremiam. Era evidente que a perda não era apenas profissional, era pessoal. A transmissão então alternava para as imagens de arquivo exibidas em telas laterais do salão, cenas de Jiadin Lassumot, momentos rápidos de Ngo e Sao Kuai Tai, clipes emocionantes de What Happens to Me Family e trechos icônicos de peças teatrais antigas. Eram imagens que mostravam não apenas um ator talentoso, mas um homem com uma alma generosa, capaz de irradiar calor mesmo nas histórias mais difíceis. Em uma das gravações exibidas, viu-se sua voz dizendo: "Enquanto houver vida, continue aprendendo." Essas palavras ecoaram pelo salão, e muitas pessoas começaram a chorar de forma aberta, como se esse conselho final tivesse sido deixado especialmente para aquele momento. Entre os visitantes, atores da nova geração também marcavam presença. Lee Do-young apareceu com os olhos inchados, respirando fundo várias vezes antes de entrar. Ele contou, em uma breve entrevista ao lado de fora, Lee Seon-jae havia telefonado para ele durante um momento difícil da carreira. Ele me disse que sentir medo fazia parte de crescer. Hoje, eu sinto medo de um mundo sem ele. Sua fala emocionou o público, que mandou ondas de mensagens de apoio. In Gue-on, conhecida pela sensibilidade e profundidade em seus papéis, entrou no salão com um buquê de peônias brancas. Ela ficou parada por longos segundos diante da foto do ator antes de dizer apenas uma frase: "Obrigada por me ensinar a não ter medo de sentir." O silêncio que se seguiu foi carregado de respeito. Cada pessoa entendia que Lee Seon-jae havia tocado a vida de seus colegas de formas íntimas e profundas. Enquanto isso, comentários de fãs inundavam o chat da transmissão. Brasileiros, portugueses, vietnamitas, japoneses, uma mistura de línguas e emoções, todas convergindo para um único sentimento: gratidão. Muitos escreviam: "Você marcou a minha infância." Outros: "Parecia que ele era da minha família." Alguns simplesmente deixavam emojis de coração e velas. O clipe se transformara em um memorial global. Meio da tarde, o cortejo começou. A câmera acompanhou lentamente o movimento da equipe funerária enquanto posicionavam o caixão no centro do salão para a última cerimônia familiar. A esposa de Lee Seon-jae, apoiada por dois familiares, aproximou-se. Seus passos eram curtos, mas determinados. Ela tocou o caixão com ambas as mãos e disse algo que a câmera não conseguiu captar, mas o gesto era tão terno, tão profundo, que a ausência de áudio quase parecia necessária. Como se aquele momento pertencesse apenas a ela e ao marido que amara por toda uma vida. O filho mais velho, Seung-gi, realizou o discurso final, transmitido ao vivo. Ele disse: "Meu pai dedicou 60 anos à arte." Ele contou histórias que fizeram o país rir, chorar e crescer. Mas para nós, ele foi mais do que um ator, foi nosso coração, nossa força silenciosa. Hoje, despedimo-nos do artista. Nunca deixaremos o homem morrer dentro de nós. A Eri, a neta, segurou fortemente a mão da mãe e encostou a testa no caixão pela última vez. A imagem dela soluçando fez com que milhares de espectadores também chorassem. Muitos escreveram no chat: "Parece que é meu avô." Sabia que poderia doer tanto perder alguém que nunca conheci pessoalmente. Quando a família fez a última reverência, a câmera focou nos rostos dos atores veteranos, Namomi com os olhos fechados, Kim já apertando um lenço, Shingo murmurando uma prece silenciosa. As gerações mais novas ficaram ao fundo, mãos dadas ou abraçadas, como se o legado dele se espalhasse entre elas naquele instante. O momento em que o caixão foi levado até o carro funerário foi transmitido em silêncio absoluto. O público pôde ver os passos lentos dos carregadores, os familiares caminhando atrás. Longa fila de colegas de profissão formando um corredor humano de despedida. Muitos seguravam flores brancas, outros simplesmente colocavam a mão no peito. Quando o carro funerário começou a se mover, as câmeras captaram dezenas de fãs do lado de fora segurando placas com a frase: "Obrigado, avô da Eri." Alguns se curvaram profundamente, outros choravam sem parar. A transmissão registrou a exata imagem do carro desaparecendo na curva da rua, e naquele segundo, milhares de corações sentiram o mesmo vazio,
a mesma saudade, o mesmo adeus. E assim, sob o céu cinzento de novembro, encerrava-se não apenas o funeral de Lee Soon-jae, mas uma era inteira da cultura coreana. O homem que ensinou multidões a amar histórias, rir de si mesmas e acreditar no poder da emoção partiu rodeado por amor, lágrimas e gratidão. Final da transmissão. Uma frase dele apareceu na tela preta: se a vida é curta, então ame mais. E naquela tarde dolorosa, parecia que todo o país, e parte do mundo, entendeu exatamente o que isso significava.